Bom dia, gente. Eu estou aqui para esclarecer uma questão, uma dúvida sobre um assunto que nós falamos rapidamente na nossa live de sábado, que foi sobre os tipos de bandas, né? E aí, para fins de esclarecimento e até mesmo para quem quer obter um pouco mais de conhecimento sobre esse nosso universo de bandas marciais e fanfarras, vai aí uma boa é, é, um bom esclarecimento, né, sobre isso. Formação. Os tipos de bandas, né, a gente diz assim, bandas e fanfarras, porque existem as bandas marciais e as fanfarras, e outras categorias também. Então a gente fala assim, quando a gente vai fazer um post, alguma coisa que a gente vê assim, tem lá, bandas e fanfarras, exatamente por isso, porque existem diversos tipos de bandas, né? E aí, para fins de concurso, para fins de campeonato de bandas, né, de avaliação, foram criadas essas subdivisões, né? E aí o que caracteriza essas divisões, esses tipos de banda, essas categorias, vai ser exatamente o instrumental que vai ser utilizado por cada banda, certo? O que mais vai definir a diferença da categoria de uma banda A para a categoria de uma banda B vai ser o instrumental que elas vão utilizar, né? Com exceção da banda show, né, que eu vou começar até por ela, porque a banda show, né, ou marching band, não sei, tem várias denominações hoje em dia, mas aqui em Pernambuco é mais chamado banda show, né? É um tipo de banda onde ele pode utilizar qualquer instrumento, é uma categoria bastante livre assim, com relação à escolha de instrumento. E o que vai caracterizar a banda show vai ser a questão da coreografia que eles vão fazer, de toda a encenação, todo o trabalho artístico muito bem feito, muito bem elaborado, que eles vão fazer na quadra, na apresentação. Geralmente eles levam um tema, eles fazem cenários, eles se preparam assim com uma movimentação muito organizada e que você vê logo que aquilo ali é a banda show. Você está vendo a apresentação, você já vê logo que é a banda show, né? Mas as demais categorias, né, se definem pelo tipo de instrumento que é utilizado. Eu vou começar com a banda de percussão, por exemplo. A banda de percussão, ela é a formação mais barata, digamos assim, né? Mais simples, porque utiliza apenas instrumentos de percussão. Hoje em dia vai existir a banda de percussão rudimentar, que vai utilizar apenas os tambores, e aí os vários tipos de tambores, né? O bumbo, a caixa, tabaque, surdo, pratos, enfim, esses instrumentos de percussão rudimentar, né? E a percussão melódica, né? Ou também chamada percussão sinfônica, depende do tipo de instrumento também que esteja utilizando, mas a percussão melódica vai ser uma outra categoria onde vai ter todos esses instrumentos de percussão, acrescentando os instrumentos melódicos de percussão, como as liras, os glockenspiels, xilofones e etc. E aí são instrumentos de notas, né? Instrumentos que possuem extensão de escalas de oitava e etc. Mas que são emitido som através de batida, então é um instrumento de percussão, né? Também. E a banda marcial, que vai ter os instrumentos de percussão rudimentar, e o que vai diferenciar ela vai ser os instrumentos de sopro, né? Onde vai ter os metais. A banda marcial na categoria, ela utiliza a percussão e os instrumentos de sopro de metais, né? Os instrumentos que utilizam bocal, como trompete, trombone, tuba, bombardino, esses instrumentos que têm essa característica, certo? Então, percussão mais os metais vai caracterizar a banda marcial. A banda fanfarra, ela é um estilo mais tradicional, mais antigo, né? Remete aí aos anos 90, que na nossa região existiam bastante. E tem os instrumentos de percussão e instrumentos de sopro. Porém, os instrumentos de sopro vão ser limitados
eles não possuem pistos ou válvulas que permitem a execução de escalas completas. Então, por causa disso, a sonoridade dela vai ser mais limitada. E aí vai ser necessário utilizar, através dessas cornetas lisas, desses cornetões lisos, instrumental que eles usam, né, a combinação de cornetas de diferentes tons para poder executar uma música uma peça mais bem elaborada. Há também categorias de fanfarra que utilizam o pisto, né, que aí já é um recurso a mais para a fanfarra, já possibilita, né, uma escolha musical melhor, né? E aí a fanfarra, hoje em dia nós conhecemos poucas, né? Mas ela utiliza os instrumentos lisos, mais limitados, né? Sem válvulas, sem recursos, como os trompetes, os trombones, eles não possuem esse recurso que esses instrumentos possuem, certo? E aí por último eu vou deixar a formação mais completa, que é a banda musical, né? A banda musical, ela se parece muito com as com as filarmônicas, né? Digamos assim. A diferença é que a banda musical, ela vai ter todos aqueles instrumentos, mas ela vai adquirir hoje em dia uma característica mais próxima das bandas marciais, né? E as bandas marciais, as bandas musicais, elas possuem os instrumentos de percussão, os instrumentos de sopro de metais que a banda marcial possui, e também os instrumentos de madeira, né? Os instrumentos que utilizam palheta, por exemplo, como o saxofone, o clarinete, né? E os instrumentos dessas famílias, né? E a flauta transversal também vai fazer parte da banda musical. Então ela é uma formação completa, né? E com certeza bem mais cara, né? E muito bonita também a sonoridade, porque ela possui uma gama de instrumentos diversificados. Isso vai proporcionar uma sonoridade bem mais elaborada, né? Então está aí a diferença entre os tipos de bandas marciais, né? Banda marcial, banda de percussão, banda fanfarra, banda musical e banda show.